gostaria de convidar o nosso quarto e último palestrante da noite, o professor Carlos Cinelli. O professor, ele é coronel do Exército, doutor em Política e Estratégica, é especialista em Direito Militar e em Direito Internacional Humanitário. É professor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. É revisor dos comentários às Convenções de Genebra de 1949. E também é autor do livro Direito Internacional Humanitário, Ética e Legitimidade no Uso da Força em Conflitos Armados. Ele vai falar sobre o tema. O conflito russo-ucraniano sobre as lentes do direito internacional humanitário. Professor Carlos, boa noite, seja bem-vindo e a palavra é sua. Boa noite, Júlia. Muito obrigado pela apresentação. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar todos que nos acompanham até essa hora e externar aqui os meus agradecimentos à Escola Mineira de Direito, na pessoa do professor Felipe Daleno Nogari, que muito gentilmente me convidou, de quem eu também já fui aluno, tive o privilégio de ser aluno. Saúdo também os colegas palestrantes, não só da noite, mas de todo o evento, e externo a minha honra e o privilégio de estar podendo ladear com os senhores e senhoras nesse significativo evento. Vim falar de um assunto que, para nós, felizmente está longe da nossa realidade, mas que não deixa de nos afetar, haja vista a característica globalizada em que nós hoje vivemos, né? Então, os efeitos de um conflito armado, eles acabam, de uma maneira ou de outra, impactando geopoliticamente todos os países. Então, a compreensão dessas questões por um operador do direito, embora muitas vezes isso distante da sua prática cotidiana, não deixa de ser também importante para ter uma visão ampla de como o direito militar pode se materializar em diversas áreas. A título de motivação, eu gostaria de salientar que o direito internacional humanitário, uma disciplina com a qual eu lido há mais de 20 anos e tive a oportunidade de ter recebido a missão, quando ainda nativa, de implementar esse ramo do direito internacional nas nossas escolas militares do Exército. Essa disciplina hoje ela consta dos editais de concursos públicos do Ministério Público Militar, da Justiça Militar da União, Procuradoria Federal, de modo que aqueles que buscam concursos nessas áreas terão que lidar com os desafios dessa disciplina. Uma outra questão motivacional é que é uma oportunidade de carreira também, né? Nós tivemos já o privilégio de ter uma juíza brasileira, a doutora Silvia Steiner, que integrou o corpo de magistrados do Tribunal Penal Internacional, e aqueles, então, que apreciam línguas estrangeiras e têm um pendor para o direito internacional, é uma possibilidade diária também, ligada ao direito militar. E, por último, também ressaltar que hoje está em construção e em desenvolvimento uma área do direito, denominada já em vários países da Europa e em alguns vizinhos nossos sul-americanos, de direito operacional militar, ou apenas direito operacional, que seria o conjunto de normas, leis, regulamentos que, uma vez caracterizado um marco legal apropriado ou uma operação de garantia da lei e da ordem, ou um conflito armado interno, um conflito armado internacional, balizam a atuação das forças militares. Então, são diversas as possibilidades, né, do uso do emprego do direito internacional humanitário e cada vez mais relevantes para o operador do direito militar. Hoje o Brasil é uma referência em termos de direito internacional humanitário. Nossos oficiais das três forças hoje são procurados, não raro, quando cumprem missões no exterior, para palestrar, para fazer conferências sobre direito internacional humanitário. É uma disciplina autônoma nas nossas escolas militares, na graduação, aperfeiçoamento, altos estudos militares, então é um motivo de muito orgulho para nós. Então, vou, nesses 30 minutos que me foram gentilmente cedidos, fazer um sobrevoo, ou como os colegas de cavalaria dizem, galopar aqui sobre um tema tão vasto, tão extenso, mas trazer aqui uma mescla de uma pequena revisão de fundamentos e direcionar para um caso concreto, né? Já observando que o que nós temos hoje de análise técnica do direito humanitário no conflito russo-ucraniano são as notícias que nos chegam da imprensa ocidental. Nós estamos, obviamente, com determinados filtros jornalísticos aí que são característicos de posicionamentos das nações em relação
aos lados do conflito. Então, esse conflito vai se desenrolar ainda durante algum tempo e as apurações e investigações com as conclusões definitivas ainda tardarão muito a chegar. Então, os comentários que nós fizemos, as avaliações, são avaliações de cunho noticioso que nos chegam, que nos permitem analisar a aplicação do direito internacional humanitário. Então, nós estamos falando de um assunto que não é contemporâneo apenas, né? Um assunto muito antigo. As civilizações iniciais já tinham procedimentos nos seus governantes de modo a evitar determinados métodos de guerra, determinados meios de guerra, preservar determinadas categorias em combate. Isso sempre existiu, desde as primeiras civilizações, e isso foi se consolidando até chegar hoje aos tratados e convenções que regulam a matéria. O marco dos tratados, da parte da positivação do direito internacional humanitário, uma batalha no que hoje seria o território da Itália, em que um comerciante de nome Henri Dunant, de nacionalidade suíça, se deslocando por aquele território, verificou uma batalha onde não havia apoio nenhum médico para as forças e resolveu retornar ao país, interrompeu sua viagem e criou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que é o difusor e o protetor, o promotor, no sentido de promover a implantação e a disseminação do direito internacional humanitário no mundo, né? Trazendo um conceito bastante acadêmico de um dos doutrinadores do Comitê Internacional a respeito do que seria, do que constitui o direito internacional humanitário, professor Suinaski, então, origem convencional e consuetudinária, então o desafio de ter crimes, muitas vezes baseados, para nós que operamos no direito romano-germânico, crimes baseados em costumes, né? Para nós, de certa forma, não é comum isso daí no campo do direito. Conflitos armados internacionais ou não internacionais, ou seja, internos, métodos e meios, pessoas e meios. Uma definição acadêmica, esse material depois vai ser fornecido para os senhores, mas é preciso fazer esse conceito inicial. Mas, de maneira mais prática, o que vem a ser o DIH? São duas vertentes. Primeiro, normas que protegem algumas categorias de pessoas, e, outro lado, normas que proíbem, regulam métodos e meios de combate. Que categorias de pessoas? Primeiro, pessoas que não participam das hostilidades, os civis, aqueles que se abstêm das hostilidades, de participar, não tomam parte, procuram se afastar da área de conflito, mas também há proteção daqueles que não mais participam. Quem seriam os que não mais participam? Prisioneiros de guerra, feridos, enfermos, náufragos. São basicamente categorias para as quais as convenções de Genebra direcionaram uma específica convenção. A primeira para feridos e náufragos na guerra terrestre, a segunda, feridos, náufragos e enfermos na guerra marítima, a terceira, prisioneiros de guerra, e a quarta convenção para civis, proteção de civis. E normas que proíbem meios e métodos de combate. Nós vamos ver algumas normas aqui que regulam isso. Quando nós falamos do DIH, interessante, então, analisar o espectro de conflitos. Do que nós estamos falando? Estamos falando do lado direito desse gráfico. Então, conflito armado, quando a negociação não mais foi possível, o uso da força, que é a estratégia direta, o Estado fazendo uso da força, quer por meio de conflito armado entre dois Estados, internacional clássico, quer por meio de conflito armado não internacional. Grupos armados organizados lutando entre si dentro do Estado ou se insurgindo contra o próprio Estado. O lado direito desse gráfico, nós vemos ali outras situações de violência para as quais, ou sobre as quais, ou direcionadas às quais o direito humanitário não serve, ele não se aplica. Então, nós estamos falando apenas no lado direito do gráfico, onde há a questão do conflito armado. E o espectro de operações de paz, onde isso é possível aplicação, dependendo do mandato em que nós estamos, do qual nós estamos falando. Para que nós possamos trazer para a jurisprudência emanada da antiga Iugoslávia, do Tribunal Penal da antiga Iugoslávia, que nos hoje fornece a maior parte da jurisprudência conceitual, caracterizamos, então, conflito armado como sendo o quê? Dois estados brigando ou violência prolongada dentro de um Estado, grupos armados brigando entre si ou contra a autoridade governamental. E o que é interessante e importante caracterizar? Qual é a diferença de um conflito armado e uma situação de violência exacerbada, como, por exemplo, acontece no Rio de Janeiro?
nós temos 2 critérios para observar. Primeiro, a intensidade do conflito tem que ultrapassar um determinado limiar de intensidade, há parâmetros para avaliar isso, e a organização das partes tem que estar também num nível, tem que haver elementos concretos que possam caracterizar como as partes no nível de organização satisfatório. Então, se não há ultrapassagem desse limiar de intensidade mas essencialmente, cumulativamente, as partes não estão organizadas de acordo com determinados critérios mínimos, nós não extrapolamos o limiar de violência, então fica no campo das outras situações de violência. Estamos falando de guerra, a guerra é uma espécie de conflito, é um espasmo de violência, como já disse Clausewitz, levado ao extremo, fenômeno de psicologia social, porque a motivação para o combate é estudada pela psicologia, o que leva um indivíduo a dar a sua vida, enfim, em combate, quer seja qual seria a sua motivação. Processo de coesão interna, há teorias demonstrando que países que tiveram conflitos armados dentro dos seus territórios ou entre o seu território e outras nações constituídas desenvolvem processos de coesão interna mais aglutinadores, né? E é uma situação jurídica excepcional para a qual um ramo específico de exceção, que é o direito humanitário, se aplica, né? Estamos falando de guerra, então, o conceito geracional, guerra de primeira geração, o Estado moderno se formando depois de Westfália, os exércitos se encontravam no campo de batalha, combinavam hora e local e se aniquilavam ali, relatórios de batalhas de 10 horas, 50 mil mortos, porque era uma desonra se proteger, uma desonra fugir do inimigo, uma desonra não se apresentar em belos uniformes com cores vibrantes, o que levava a aniquilações massivas, né? Se verificou que isso não era muito, digamos, inteligente, se verificou que era possível se proteger um pouco mais, vieram as guerras de segunda geração, caracteristicamente aí Primeira Guerra Mundial como o grande exemplo, mas você não conseguia sair dessa zona de atrito porque você não conseguia passar para o outro lado do inimigo e pegá-lo de flanco ou surpreendê-lo. Até que vieram, então, o vetor aéreo e os blindados e permitiram agora manobras desbordantes. Estamos falando de guerra de terceira geração, que findaram, em regra, ali nos anos 90, com a Guerra do Golfo, a Primeira Guerra, lá no Golfo Pérsico, guerra entre Estados Unidos e um exército constituído iraquiano. Passamos por muitos anos de conflitos eminentemente assimétricos, guerras de quarta geração, e o que surpreendeu muitos agora, não aqueles que estavam acompanhando geopoliticamente os arranjos estatais no leste europeu, tivemos agora a guerra da Ucrânia, retomando os conflitos de terceira geração clássicos, Estado contra Estado, né? Então, é o tipo de conflito que nós estamos verificando, guerra de terceira geração. O arcabouço normativo do DIH, no conflito armado internacional, as convenções de Genebra, o seu protocolo número 1, e no conflito não internacional, um dos artigos das convenções e o protocolo adicional 2, sempre ladeados, alimentados pelo direito consuetudinário ou direito costumeiro, como o chamamos. As fontes ali descritas no Estatuto da Corte Internacional de Justiça são fontes convencionais dos tratados, o costume internacional, os princípios gerais do direito, a jurisprudência dos tribunais e a doutrina dos juristas, com a observação de que não há hierarquia entre essas fontes, né? Então, nós temos aí crimes, muitas vezes, oriundos do costume internacional, que tem o mesmo peso do que está positivado em determinados tratados. São muitos tratados, basicamente o Brasil assinou todos os tratados significativos em termos de DIH, temos uma longa tradição, o único país do mundo que inseriu na sua Constituição a palavra submissão ao Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional. O único desses tratados que o Brasil não assinou, o último ali na última linha, sobre munições cluster ou de fragmentação. Existem algumas razões para isso, em outra oportunidade podemos aprofundá-las, mas hoje o único tratado, fugindo do seu histórico de vinculação aos tratados internacionais, que o Brasil optou, ainda hoje, dentro do seu poder soberano, de não aderir. Vamos falar um pouquinho dos princípios fundamentais, os 5 princípios do DIH, todos alicerçados na dignidade da pessoa humana, princípio da humanidade, a vertente de uma atitude ética, então,
o inimigo se render e ser poupado, por exemplo, né? E o fundamento jurídico, humanidade, humanitário, a etimologia da palavra que leva à própria essência da terminologia humanitário, o fundamento jurídico. Então, evitar que a humanidade se aniquile, estamos falando basicamente aí do conflito nuclear, de preservação da humanidade. Há corolários desse princípio, evitar sofrimento desnecessário, evitar danos supérfluos ao inimigo, estão no escopo desse princípio. O princípio da distinção, em que, em termos de pessoas, eu só posso atacar combatentes e devo poupar os civis ou proteger as pessoas civis. Em termos de bens, eu só posso atacar objetivos militares e proteger bens civis. Claro que há zonas cinzentas, muitas nessa área, e nós já podemos caracterizar como objetivo militar, à luz do protocolo adicional 1, que é o objetivo militar qualquer bem que, pela natureza, finalidade, localização ou utilização, uma vez sendo destruído, capturado ou neutralizado, traga uma vantagem militar precisa. Em síntese, o objetivo militar precisa enfraquecer o inimigo. Qualquer coisa diferente disso é ilícita em termos de seleção de objetivos militares. E aí nós já trazemos um primeiro exemplo, que se tornou emblemático, né? O ataque à maternidade em Mariupol, classicamente um bem civil que precisa ser protegido, a alegação russa de que estava sendo usado como base para um batalhão ucraniano. Isso precisaria ser avaliado, mas o fato é que, até que se prove o contrário, um objetivo que não poderia ter sido selecionado como objetivo militar por nenhum dos critérios, né? O princípio da limitação, que muito se diz que na guerra e no amor vale tudo, certamente na guerra não vale, nós não podemos selecionar quaisquer metros e meios, vários já foram proibidos ao longo da história. Aqui algumas limitações em relação a ataques que não podem ser realizados, né? Por exemplo, unidades sanitárias precisam ser poupadas, a menos que violem, e, por exemplo, uma unidade dessa transporte armamento militar, inimigos combatentes. Ainda assim, tem que haver um aviso de que a violação cesse antes de o ataque ser desencadeado. É preciso discriminar espacialmente o objetivo. O chamado bombardeamento em tapete, feito no Vietnã, hoje já é banido por conta da proibição de selecionar um objetivo militar único. E trazemos o exemplo aí da cidade de Bakhmut, na Ucrânia, onde basicamente toda a cidade foi selecionada como objetivo militar, o que, em tese, como método de combate, não permite que esse objetivo seja selecionado. Proibição do sítio. Então, importante caracterizar a diferença entre sítio e cerco, né? O sítio é um método de combate proibido, porque ele viola a questão da possibilidade de civis saírem da cidade, saírem da localidade. Tem acontecido no conflito ucraniano. Então, está aí a diferença, né? Embora a imprensa tenha tratado de modo congênere as duas expressões, o cerco é uma operação lícita, uma manobra militar que pode ser executada de acordo com os planejamentos militares, diferentemente do crime de guerra sítio, que é bloquear a cidade e impedir que os civis saiam. É necessário estabelecer corredores humanitários. Isso foi visto como tendo sido violado, principalmente na cidade de Mariupol, né, onde não foi permitido. Outra limitação determinante, munições de fragmentação. Como eu disse, o Brasil não assinou. Hoje, mais de 120 nações já assinaram um tratado que foi celebrado há alguns anos, em que a munição de fragmentação é aquela munição que explode e lança várias submunições que se espalham no campo de batalha e se transformam em verdadeiros campos de mina. Você não consegue limitar o efeito dessa munição, o que a torna ilegal, né? Instalações contendo forças perigosas, por exemplo. É proibido, de maneira peremptória, ataques a usinas nucleares, represas e diques, porque é impossível controlar essas forças, né? Esses objetivos precisam ser sinalizados, o inimigo precisa saber que ali existem forças incontroláveis, e, mais uma vez, nós temos visto
tanto em questões de usinas nucleares, o risco que isso pode trazer, caso concreto, no conflito, e, mais recentemente, a destruição de uma represa, que devastou cerca de 80 cidades rio abaixo, ou a jusante, como nós dizemos, né? Também de acordo com o princípio da limitação. Patrimônio histórico, religioso e cultural também é outra limitação, não pode ser atacado. Temos aí exemplos de patrimônios que têm sido atacados sistematicamente, ou pelo menos os cuidados necessários à preservação não têm sido tomados, violando o princípio da limitação. O princípio da proporcionalidade caracteriza que, em todo ataque, a vantagem militar tem que ser superior ao dano colateral. Então, o dano colateral é aquele que deve ser evitado, pode ser admitido, desde que seja tolerado em relação à vantagem militar. Ele precisa ser menor do que em relação à vantagem militar. O exemplo é, por exemplo, a figura da direita. Havia a intenção de atacar um objetivo que seria uma viatura inimiga, acidentalmente se acertou uma ambulância. É um dano colateral aceitável dentro da proporcionalidade numa análise a priori, diferentemente da imagem da direita, em que deliberadamente se atacou uma ambulância, ali sendo um ataque deliberado proibido do ponto de vista da proporcionalidade. E o último princípio, o princípio da necessidade militar, que está ligado ao exercício soberano do Estado de usar a força, usar o ataque, desde que aquilo seja indispensável e não contrário ao direito humanitário. Apenas para trazer aqui novamente ao escopo dos marcos legais, nós temos as Convenções de Genebra com seus 5 princípios e, no caso do uso da força em GLO, temos outras legislações, basicamente soft law, né, o Código de Conduta da ONU para os responsáveis pela aplicação da lei, e os princípios básicos também da ONU, além dos manuais. Vejam que há similaridade semântica entre determinados princípios, mas os seus conceitos são diferentes. Proporcionalidade no direito humanitário, dano colateral versus vantagem militar. Nós sabemos que no direito interno não é essa análise, né? Temos aí outros critérios para serem analisados, é sempre importante caracterizar esse marco legal. E quem são as pessoas no campo de batalha? O combatente, a regra é que o combatente se torna prisioneiro de guerra. São todos os membros das Forças Armadas, exceto o pessoal sanitário e religioso. Médicos e capelães, basicamente, não são combatentes. Um gráfico muito aproximado, existem aí categorias de não combatentes, e as categorias mais protegidas dentro dos não combatentes são os civis. Quer dizer, os civis são aqueles mais não combatentes do que os outros, digamos assim. Extensivamente, nós caracterizamos como sinônimos, a interpretação é extensiva de que o não combatente é o civil. Mas há algumas nuances de diferença. Por exemplo, não combatentes podem alguns serem, ao serem aprisionados, ir para o campo de prisioneiros, diferentemente dos civis que sequer podem ir para o campo. Agora, interessante é que tem 3 categorias que não têm direito ao status de prisioneiro de guerra. Ou seja, o civil que participa diretamente, que não está enquadrado numa cadeia de comando, o espião, pelo uso de falsos pretextos, e o mercenário, pela motivação financeira, não tem a possibilidade de ter o status de prisioneiro. E qual é a diferença entre ter status e ter tratamento? Então, tratamento de prisioneiro todos recebem, mas o estatuto do prisioneiro só é aplicado a determinadas categorias, só aos combatentes. Qual é a grande vantagem do status de prisioneiro? É que você não sofre a persecução penal, vai para o campo de prisioneiros, terminado o combate, os combates, as hostilidades, é repatriado sem demora e não sofre processo, desde que tenha respeitado leis e costumes da guerra. Então, a diferença sutil entre tratamento e estatuto o tratamento, existem vários tratamentos de prisioneiros que são indispensáveis, obrigatórios. Né? Temos tido aí casos de relatos de tratamento de prisioneiros na Ucrânia, do ponto de vista, inclusive, de decapitações para aterrorizar a população. Obviamente, são crimes de guerra que, uma vez apurados, uma vez sendo indicados e assinalados os perpetradores, serão responsabilizados. Né? Prisioneiros de guerra, que é um exemplo de proibição no conflito, que é expor o prisioneiro
para a curiosidade pública trazer à baila que ele é capturado, enfim, pela força. Isso é diretamente proibido. Uma frase aqui do Churchill que traz um dilema, né, do prisioneiro, que era o Churchill, um grande frasista. Prisioneiro de guerra é alguém que tenta matá-lo e falha, então pede que você não o mate. É o grande desafio das tropas, uma vez capturando um prisioneiro, entender que a sua vida, desde o contrato social de Rousseau, que foi estabelecido filosoficamente, a vida do prisioneiro precisa ser poupada. Ele não é mais um agente do Estado contra você. Precisa ser tratado como ser humano. Temos tido casos de civis participando diretamente de hostilidades, o que viola, já dissemos, o status de combatente. Temos tido casos de mercenários, supostamente que não seriam reconhecidos, mas vejam que a Ucrânia incorporou determinadas categorias, passou alguns regulamentos para impedir que eles violassem o status e se transformassem em mercenários, ao ponto que a Rússia optou por usar um pretexto de não conhecer a atividade, do ponto de vista admitir que a atividade mercenária estava acontecendo, até que houve recentemente uma revolta, uma insurgência de um dos grupos que estava atuando pró-Rússia, né? Aqui 2 exemplos de regulamentos que foram passados pela Ucrânia para garantir que os apátridas, os estrangeiros, pudessem ser incorporados aos seus exércitos, de modo a garantir que eles não sejam encarados como mercenários. Relembrar aos nossos colegas a diferença entre crime de guerra e crime militar em tempo de guerra. Crime de guerra, Estatuto de Roma, violações às convenções. Crime militar em tempo de guerra está na nossa legislação penal, né? E na legislação penal comum, algumas hipóteses do artigo 10 do CPM, tutela a proficiência da Força Armada e seus bens patrimoniais. Embora semelhantes do ponto de vista semântico, há uma grande diferença e o operador de direito precisa saber. Também temos tido aí reportes de crimes de guerra sendo perpetrados de lado a lado, mas com muito mais notícia aqui para o Ocidente de crimes perpetrados pela Rússia, né? Aqui alguns exemplos de crimes de guerra e um em especial pelo qual foi indiciado o presidente russo. Indiciado não, foi emitido um mandado de prisão internacional e pela suposta deportação de crianças, né? Sequestro e deportação de crianças ucranianas para o território russo, né? Estamos falando de dimensão informacional, sempre importante lembrar o papel que a imprensa exerce nos conflitos, né? É muito dito que na guerra a primeira vítima é a verdade e, obviamente, muitas dessas conclusões do conflito, de lado a lado, só virão a ser esclarecidas, trazidas à luz quando as investigações formais chegarem a termo. E eu queria finalizar só caracterizando aqui a necessidade de respeito ao DIH pelas forças estatais, né? Além de uma obrigação jurídica, o Brasil assinou todos os tratados. Hoje é uma escolha política legitimadora, uma simetria moral. Trata-se de um dever ético para além de qualquer coisa, e eu, no meu livro, caracterizo muito a base ético-moral do DIH, os soldados, os combatentes éticos, que se diferenciam dos perpetradores por serem exércitos regulares e não bandos de bárbaros sanguinários. E, do ponto de vista utilitário militar, é uma opção razoável, né? Traço de profissionalismo, qual soldado que eu quero ser, eu preciso me diferenciar do meu inimigo em relação a isso. Há estudos mostrando que o moral e a disciplina são elevados. Mais do que tudo, eu dou exemplo para os meus subordinados se eu ajo como comandante do ponto de vista do respeito ao DIH. Existe uma multiplicação do poder de combate. Se o inimigo está prestes a se render, ao saber que ele vai se render para um exército que respeita o DIH e o acolhe prisioneiros, ele será arrefecido na sua combatividade e vai ter uma tendência à rendição e também a expectativa de reciprocidade. Os exemplos são muitos. Eu citaria aqui os massacres de Abu Ghraib, em que, no relatório que foi colocado, basicamente, o que faltou ali foram princípios e padrões básicos naquela unidade militar que chegaram ao descontrole
no que tange à perpetuação. Então, não havia um código de ética estabelecido, normas internas que pudessem regular princípios mínimos de conduta dos soldados. Isso faz com que a guerra pule da sua vertente real. Um exemplo, a Segunda Guerra, em que o Brasil, pela notícia no campo de batalha que tratava bem os seus prisioneiros, recebeu uma rendição de uma divisão alemã inteira, diferentemente da guerra absoluta, na acepção de Clausewitz, em que, no Iraque, ao saberem da perpetração de Abu Ghraib, a população civil se juntou ao exército iraquiano contra os invasores e foram massacres sistemáticos das tropas. Nós temos uma tradição brasileira, né? O nosso patrono da cavalaria na Guerra do Paraguai, conhecemos apenas a primeira parte da frase dele, mas ele caracteriza que o inimigo vencido, o Paraguai desarmado, precisam ser tratados com honra e não serem violados nos seus direitos. Isso na origem do nosso exército brasileiro glorioso. E eu finalizaria com um grande desafio, né? Que muitos lembram dessa passagem, o Mike Tyson, numa das lutas, perdeu a cabeça, partiu para cima e mordeu a orelha do Holyfield, né? Violando todos os princípios, porque foi... Depois de muitos anos, recebeu um soco e perdeu a cabeça e partiu para cima, violando todas as normas. Então, o desafio ainda que se esteja perdendo, ainda que se esteja ferido, ainda que se esteja dentro de determinadas pressões, continuar sendo fiel às normas. Esse é o grande desafio. O DIH colabora com a formação de soldados éticos, legítimos, onde a aplicação da força se dá. Deixo aqui no final, meus últimos 30 segundos, já agradecendo, um pensamento para que os senhores reflitam. Nós, militares, não seremos julgados por pares nossos, seremos julgados por pessoas que conhecem o DIH e que nos julgarão de acordo com as nossas condutas e a externalização, né? Eu gosto muito dessa estátua. Janus, o deus do início e do fim, Belona, para alguns, esposa do deus da guerra, para alguns, filha. Não sabemos como a guerra começa, mas não sabemos como ela terminará. Um exemplo clássico agora é o conflito russo-ucraniano. Agradeço muito, meus 30 minutos foram cumpridos e fico à disposição, eventualmente, para qualquer contribuição. Muito obrigado. Professor Carlos.